Louvemos todos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
esperamos o Senhor, Jesus. Nós esperamos o Senhor, ó Deus. Um dia, Senhor Jesus, o Senhor virá nos buscar, ó Pai. E nós estamos, Senhor Jesus, te esperando. Nós louvamos ao Senhor Jesus, ó Deus, por essa noite. Meu Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa noite, com os teus filhos, Pai. Meu Deus, nós te adoramos por estarmos nesse recinto, ó Deus, onde, Senhor, a tua presença está neste lugar. Meu Deus, no decorrer desse trabalho, Senhor Jesus, quem sabe o Senhor, ó Deus, pode vir nos buscar, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, pela graça estar preparados. Que nós possamos, Senhor Jesus, pela graça estar, Senhor Jesus, com as nossas vestes brancas, limpas, para poder, ó Deus, recebê-lo, Pai. Ser, Senhor Jesus, com a tua igreja, em tudo que for fazer nessa noite. Meu Deus, seja com cada coração, ó Pai, que nós possamos estar sensíveis à tua presença nessa noite, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, sentir a vontade, Deus, para curar, para transformar, ó Pai, para fazer aquilo que apraz, Senhor Jesus, o teu coração, Deus. Em nome de Jesus, ser com a tua igreja, ser com o teu filho, que estará, Senhor, na direção do teu trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a tua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 42. Nós estamos hoje fechando 12 cultos consecutivos dessa campanha de 12 dias de clamor 2020. E hoje o clamor específico é pela volta do Senhor. E a mensagem de hoje é para que nós venhamos estar nos preparando. O tema da mensagem é um despertamento. Preparai-vos, pois Ele está voltando. O tema da mensagem já é um convite a estarmos preparados. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, o Senhor, Ele mesmo diz, em mais uma das suas parábolas. Interessante que o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, Jesus, Ele começa um sermão no monte para responder aos discípulos algumas perguntas que eles haviam feito. Na verdade, o sermão do Monte das Oliveiras, ele nasce a partir de pelo menos 3 perguntas que os discípulos fazem ao Senhor Jesus. Jesus está no templo com eles. A Bíblia diz que Jesus sai de dentro do templo e em um local meio que estratégico, o Senhor avistando parte da cidade e meio que de frente para o templo. E à medida que eles estão naquele local, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, interessante que Marcos, no capítulo 13, versículo 3, ele diz quais eram. Marcos vai dizer que era Pedro, Tiago, João e André, mais especificamente. Com Jesus naquele momento ali, começam a mostrar a Jesus as partes do templo, muito, digamos assim, esplendorosos, felizes, radiantes por conta daquela construção que possivelmente Herodes havia erguido mais ou menos próximo dos anos em que Jesus nasceu. Ontem nós fomos ministrados aqui sobre o templo de Jerusalém. Esse templo agora, não o que Salomão ergueu, não o que Esdras foi reerguer, mas agora esse construído por Herodes, em toda a sua pompa, em toda a sua grandeza. O historiador Flávio Joséfo chega a dizer que aquelas pedras que esses discípulos mostravam para Jesus, elas eram provavelmente na medida de entre 7 a 12 metros, pesavam quase que 100 toneladas cada uma. E os discípulos, muito animados, radiantes, eles mostram a Jesus a edificação do templo. Talvez como bons judeus, tendo ainda o templo como quase que um amuleto. E aí o Senhor dá uma palavra para eles dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Quando Jesus fala isso, os discípulos começam um interrogatório, porque à medida que Jesus entra com esta frase, eles começam a entender que para o fim dos tempos, para o final de todas as coisas, o marco legal seria a destruição do templo. Para os discípulos naquele momento, à medida que o templo que Herodes edificou nos anos 70 depois de Cristo, a Bíblia, não é isso? Ela vem trazendo em toda a sua história que ele seria edificado e que seria novamente tombado, destruído. A Bíblia diz para nós que o coronel Tito, um imperador de Roma, ele vai, não é isso? E envia tropas para a destruição desse templo por volta dos anos 70, agora na nossa era cristã. O interessante é que o Senhor, ao falar para os discípulos, eles se apegam em um marco legal para o final dos tempos. Então, vai ser nesse tempo, Senhor? Qual será o tempo? Aí começam as 3 perguntas básicas que dão a Jesus a base para começar o sermão do Monte das Oliveiras. Os discípulos perguntam a Jesus: quando sucederão essas coisas? A primeira pergunta: que sinal haverá da sua vinda? Segunda pergunta, e paralela a essa: que sinal haverá do fim do mundo? Jesus aí começa do capítulo 24 em diante, tecer todo um sermão esclarecendo sobre o tempo do fim. Mas nas 3 últimas parábolas, as 2 do capítulo 24 e a primeira do capítulo 25, que ainda faz parte do Sermão da Montanha, nós temos Jesus falando acerca de estarmos preparados para a sua volta. Mensagem de hoje: preparai-vos, pois ele está voltando. A Bíblia, ela nos dá a receita para nos preparar. Jesus esclarece nessas 3 parábolas que há possibilidade de estarmos buscando essa preparação, ou seja, como eu devo me preparar? Primeira parábola, essa parábola conhecida por muitos como a parábola do ladrão da noite, ela ensina-nos que eu preciso me preparar para a volta de Cristo vigiando. Guarda no teu coração, eu preciso me preparar para a volta de Cristo. Pode repetir comigo? Eu preciso me preparar para a volta de Cristo vigiando. A parábola do ladrão de noite, ela é uma exortação à vigilância. E essa vigilância, irmãos, não é de maneira nenhuma um estado de espera passivo, mas segundo a parábola do ladrão da noite, é uma espera, ou um estado de espera ativo. Olha o que Jesus diz: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus está dizendo: não basta estar à espera, não basta estar esperando, é preciso esperar vigilante. Não basta eu ficar esperando o Senhor voltar, mas eu preciso ter uma espera ativa. E essa espera ativa, essa espera vigilante, ele explica melhor na segunda parábola que segue. Jesus nos ensina que eu preciso me preparar para a sua volta, vigiando. Mateus 24, 42 a 44. Agora Jesus vai nos ensinar que eu, além de esperá-lo vigiando, eu preciso esperá-lo de forma ativa. Mateus 24, 45 a 51. O texto fala
a respeito de uma parábola ou de uma outra parábola. Essa parábola fala de dois servos, o servo bom e o servo mau. E a Bíblia diz para nós o seguinte: quem é, pois, o servo bom e fiel, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Esse é o servo bom, esse é o servo fiel. Agora entra o segundo servo, o servo mau, o servo infiel. Versículo 47: em verdade vos digo, que porá sobre todos os seus bens o servo fiel. Porém, o versículo 48, aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que não sabe. Preste atenção comigo. Eu preciso esperar Jesus primeiramente? Eu preciso esperar Jesus? Eu preciso esperar Jesus de forma ativa, ou seja, com uma espera totalmente ativa. Preste atenção, dois servos, um que o Senhor confiou o seu bem, e ele de forma muito clara está o tempo todo trabalhando sobre aquilo que o Senhor o confiou. O outro, o segundo servo, segundo o próprio Jesus denomina o servo mau, o servo infiel, esse recebeu o bem do Senhor, e aquilo que ele recebeu da sua mão, ele despreocupadamente começa a usar de forma ilícita. Ele começa a pensar que o meu Senhor vai voltar tarde, então eu não preciso me preocupar com isso agora, e começa a se envolver em algumas coisas. Preste atenção, os dois foram denominados servos. O mau também era servo. O próprio Senhor lhe considera como um servo, ele também era crente. Até porque são apenas os crentes que dizem sobre Cristo, o meu Senhor. Apenas os crentes se referem a Cristo Jesus como seu Senhor. E a Bíblia diz que ele faz assim: o meu Senhor tarde virá. Versículo de número 48. Então, primeira coisa, esse servo mau, ele era servo, ele era crente. Segunda coisa que está muito nítido no texto, ele também acreditava na segunda vinda. Porque ele não diz em momento algum que o Senhor não viria, ele diz que o Senhor viria tarde. Uma coisa é eu descrer na volta do Senhor, outra coisa é eu achar que ele vem tarde, que para mim está tudo no bolo, está tudo errado. Esse camarada não tem como falta negar a segunda vinda do Senhor. A falta dele não foi de abrir a boca e dizer, o meu Senhor não vai voltar. A falta dele estava justamente em achar que o seu Senhor voltaria tarde. Tipo assim, que Jesus vai voltar, eu sei. Agora, eu não preciso me preocupar com isso agora. Quantas pessoas na atualidade não se enquadra justamente nesse perfil do servo mau? É servo, é crente, acredita que Jesus vai voltar, porém acha que Jesus vai voltar tarde, e por essa forma e por essa razão ele não diz isso abertamente como faz esse mau servo, mas ele revela isso através de algumas atitudes, de algumas práticas que estão muito claras. Ele não abre a boca para dizer, fica despreocupado que Jesus vai demorar a voltar. Você dificilmente vai ver um crente dizer isso, mas possivelmente você vai vivenciar um crente agindo como se Jesus fosse voltar tarde. É basicamente isso que esse camarada está fazendo. Ele não fala com as suas palavras, mas ele fala com as suas atitudes. E você vai me perguntar, mas como isso? Nos versículos está muito claro. A primeira coisa que ele faz é se afastar dos que são de Cristo. Todo aquele que está com o pensamento de que Jesus voltará tarde,
ele começa a se ausentar, paulatinamente, da casa do Senhor, da presença do povo de Deus. Ele começa a não se preocupar em preparar a sua vida nos cultos, congregando, adorando o Senhor, porque na sua mentalidade, Jesus demora um pouco. E aí, uma das primeiras atitudes é se ausentar do convívio dos crentes. A Bíblia diz que aquele servo, ele diz consigo mesmo: o Senhor tarde virá, e começa a espancar os seus conservos. Ele automaticamente se ausenta da presença dos servos do Senhor. Ele começa a ter atitudes totalmente inadmissíveis para aquele que deveria ser irmão na fé. Essa é uma amostra clara de que ele está dizendo com atitudes que ele crê que o Senhor voltará tarde. Uma outra atitude muito clara desse servo mau está na continuidade do versículo, que a Bíblia diz que ele começa a se misturar com o mundo. É uma atitude clara dos servos que começam a achar que o teu Senhor tarde virá. Tem muita gente que passa um tempo de crente, um tempo de igreja, um tempo aos pés do Senhor, vivencia milagres extraordinários, vivencia obras grandiosas das mãos do Altíssimo na sua própria vida, na sua casa, na sua família, mas passa-se o tempo, eu estou meio desanimado, e começa a se ausentar dos cultos. Um culto ausente hoje, um outro amanhã, um outro depois da manhã. Quando vê, já é indiferente ele estar ou não na igreja, porque ele não sente mais o desejo de cultuar, o desejo de estar com os irmãos já não lhe faz falta, e aí ele começa a ficar mais em casa ou em outros afazeres do que se ajuntar com as pessoas que estão cultuando o Senhor. Falta de comunhão vai gerar consecutivamente a falta de unidade, que automaticamente vai ocasionar um desligamento da graça de Deus, desligamento do céu, desligamento da presença do Senhor. E agora, esse servo que se ausenta, que já não faz, já está indiferente a estar ou não na igreja, ele começa com muita facilidade se apegar às coisas do mundo, porque é o que esse rapaz faz. A Bíblia diz que ele começa a espancar os seus conservos, comer e beber com os bêbados. Aquele que era servo, aquele que era crente, aquele que o Senhor lhe confiou algo de muito bom, agora ele automaticamente joga de lado, se ausenta da vigilância, se ausenta de estar ativamente esperando o Senhor, e ele começa de forma bem desleixada, abandonando o convívio da igreja, o convívio dos irmãos, e agora ele tem mais prazer do convívio com o ímpio. Agora ele vai beber com aqueles que bebem, vai comer no meio da mesa dos escarnecedores, e ele vai estar totalmente já, não é isso? Fora, ausente da presença da casa do Senhor. E ele, na sequência de pecado, tá, que ele vai ao tempo aqui promovendo, ele vai a cada vez mais se afundando, se atolando. A Bíblia vai dizendo para a gente que ele começa a experimentar o pecado, fazendo parcerias com o mundo e sentindo-se, na verdade, bem com o mundo, e é cada vez mais longe da presença do Altíssimo. Versículo 49, ele começa a espancar os seus conservos, comer e beber com os bêbados. Só que chega um momento que Jesus diz nessa parábola que o Senhor daquele servo vai vir num dia em que ele não espera. Ele está numa espera. Dá tempo para eu ir lá fora, dá tempo para eu me envolver com essa mulher, dá tempo para eu abandonar o meu casamento e ter uma aventura aí fora, e depois eu me conserto. Dá tempo para eu experimentar os prazeres do mundo, e nessa que dá tempo, as pessoas até acreditam que Jesus vai voltar,
mas o coração está voltado, maquinando cada vez mais a tendência do mal e do pecado. Só que pode acontecer que o Senhor volte para esse servo. Pode acontecer que nenhuma dessas saídas ele perca o fio de vida, ele perca a possibilidade de retornar. E aí? Jesus está alertando que eu preciso esperar vigiando, como aquele que estivesse à espreita, de repente, em um local muito perigoso, de olhos abertos, para que o ladrão não assole a tua casa, não arrombe, não entre e leve os seus bens. Eu preciso esperar vigiando, eu preciso me preparar vigiando, eu preciso me preparar esperando de forma ativa. Não dá, irmãos, para dizer que eu estou esperando Jesus de braços cruzados. O que o Senhor está dizendo nessa parábola do servo bom, fiel e mau, Ele está dizendo, não dá para crente ficar esperando Jesus dentro de casa. Não dá para crente ficar esperando Jesus chegar e arrebatar a igreja, mas ele não consegue mais ter comunhão com a igreja do Deus vivo. Não dá mais para crente dizer, não, se Jesus voltar eu vou subir, quando na verdade a comunhão que ele tem é com o mundo. Os prazeres dele estão em satisfazer a sua carne e não a alma. Então como esperar, ou como estar ativamente nessa preparação? De maneira alguma. E nos dias de hoje existem pessoas que estão dormindo, que estão totalmente descansadas nessa questão e não conseguem entender que o Senhor pode voltar para mim esta noite. Pode ser que o Senhor não venha arrebatar a tua igreja hoje, pode ser que o Senhor não venha buscar a sua noiva no ano de 2020, mas pode ser que dia 31 de dezembro desse ano, alguns de nós não estejamos aqui mais, porque o Senhor pode ter voltado para nós. Como eu estou esperando Jesus? O convite das duas parábolas é esperar vigiando e esperar de forma ativa. Qual é o convite de Jesus nesta noite? Arregace a sua manga hoje. Não fique esperando para amanhã, não. Eu não sei o que fazer na igreja, eu não sei eu ainda não descobri o meu talento. Meu irmão, uma coisinha ou outra você pode fazer, mas algo pela sua vida você pode fazer com urgência. Se dobre aos pés do Senhor, vai orar, vai buscar na palavra, vai buscar a presença do Espírito Santo, porque o Senhor te esclarecerá naquilo que você vai ter que estar ativo, até porque está em oração e lendo a Bíblia, está esperando de forma ativa. Não dá mais tempo para nós cruzarmos os braços e ficar achando que existem pessoas para fazerem, que existem outros para irem em meu lugar. Jesus está dizendo, você vai ficar até que ponto? Não, dá tempo. Deixa eu resolver essas coisinhas outras, que dá tempo, eu volto, daqui a pouco eu resolvo isso. Cuidado com a graça. Cuidado com a graça. O tempo da graça é um tempo de graça. É nos dado de graça, gratuito. Mas cuidado. Cuidado com a longanimidade de Deus. Não há tempo para nós estarmos despreocupados. Não dá tempo para nós irmos dar uma voltinha ali ou acolá para experimentar os banquetes desse mundo. Não dá tempo para cair em fracasso, em derrota, achando que Deus vai dar oportunidade. Porque o Senhor pode pedir a tua alma nesta noite. Como você está? Como servo fiel e bom, ou como esse servo infiel? A terceira e última parábola que eu quero citar aqui, falando, Jesus ensinando sobre estar preparado, ou como nos preparar para a sua volta, está no capítulo 25, os primeiros versos, que todos nós conhecemos, que é a parábola das 10 virgens. Jesus nos ensina na primeira parábola que nós precisamos nos preparar para a sua volta vigiando. Na segunda, ele nos ensina que eu preciso me preparar para a sua volta, e esperando de forma ativa, trabalhando, agindo. Na terceira e última parábola que eu quero citar aqui nesse sermão da montanha, Jesus nos ensina que eu preciso me preparar para a sua volta, sendo prudente. A Bíblia diz que eram 10 damas de companhia. Ambas eram virgens. Porém, das 10, 5 levaram azeites nas suas lâmpadas e reserva.
Outras 5 levaram apenas as suas lâmpadas acesas. Só que com o passar do tempo, irmãos, o azeite acaba. Preste atenção, irmãos. Tem crente conversando dentro da igreja de cochicho. Com o passar do tempo, o óleo pode ir evaporando pelo consumo da chama. Pelo passar do tempo, tá? Pode ser que a tua reserva não suporte a reserva que está em você. Vem aí os problemas, vem as enfermidades, vem as lutas, os enfrentamentos com o adversário, vem os problemas do dia a dia, em casa, na família, no trabalho, problemas que podem surgir até no meio da igreja. De repente um desavisado vai chegar para você de uma forma muito brusca, vai estar te interrompendo em alguma questão, e você vai, meu Deus do céu, e vai estar desabando. Eu esperava tudo mesmo desses irmãos. Ou seja, problemas para que o teu azeite venha estar com o longo do tempo evaporando, pode acontecer. Se não houver reserva de azeite para o tempo da espera da vinda do Senhor, possivelmente Ele vai voltar num tempo em que a minha lâmpada possa estar apagada. De repente, ao longo da minha vida, eu servi ao Senhor, eu trabalhei, eu estava vigilante, eu tinha uma espera ativa, mas chega um ponto que eu já começo a não ter mais paciência. Chega um ponto que o pecado das pessoas parece que me macula, me machuca. E se a gente, irmãos, vai um segredo para nós: se eu começar a olhar para as tribulações que estão na vida das pessoas, o povo vai subir e eu vou ficar. Se eu começar a olhar para erro na vida dos outros, as pessoas vão subir e eu vou ficar. Eu não posso de maneira nenhuma deixar de ensinar a igreja, esse é o meu papel. Agora, crentes, olhe para Jesus, começa a olhar para dentro de si, começa a ver aquilo em você que pode ser melhorado. Vamos parar de ficar vigiando a vida dos outros, porque isso faz o teu azeite evaporar, você vai perder azeite, daqui a pouco a tua lamparina vai estar apagada, e esse crente que parecia que era um crente apagado, já vai se acender, e você vai ficar aí até murmurando: isso não é de Deus, não, isso não pode, eu não sinto mais nada. E esse homem aí que não era nada, agora está sentindo? Porque a tua lamparina secou. Jesus está nos alertando: espere, ou se prepare, mas se prepare de forma prudente. Leve azeite consigo. Eu preciso criar hábitos espirituais na minha vida que me façam criar, irmãos, uma barreira para algumas questões que são flechas agudas que vão direto no nosso coração e nos fazem perder a porção do azeite. Eu preciso criar estratégias para a minha vida espiritual, que me revista, não que eu vou ser cercado por uma redoma, mas eu preciso ter uma couraça de forma, isso muito clara, para que eu possa olhar, ver, mas não colocar, não deixar entrar no meu coração. Eu preciso ter o entendimento que concertos têm que acontecer, exortações, disciplinas precisam existir. Jesus ensina que eu preciso ver o meu irmão em algum fracasso, eu preciso ir lá e corrigi-lo, isso é Bíblia. Mas às vezes a gente está querendo ver um grau de santidade das pessoas que nem nós mesmos temos, e aí a gente começa a murmurar e o nosso azeite começa a definhar. E o Senhor está nos convidando nessa noite a nos preparar, porque Ele está voltando. Eu não posso me preparar com a minha lamparina vazia, com as minhas reservas totalmente secas. Os meus depósitos precisam ter azeite, e para eu buscar azeite no depósito, eu preciso vigiar, eu preciso ativamente estar na casa do Senhor fazendo a minha parte, porque senão de fato eu vou definhar, e daqui a pouco o Senhor vai bater a porta, e eu vou estar como aquelas virgens loucas, e vai dizer: eu fui crente há tanto tempo. Elas também eram virgens. Eu fui servo teu, Senhor, há tanto tempo. E aí você deixou que a sua lamparina se apagasse. Nesta noite o Senhor nos faz um convite. O convite do Senhor nessa noite é muito claro.
Você e eu precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Amanhã eu não sei, porque Ele não me pertence. Pode ser que amanhã o meu azeite se acabe. Pode ser que amanhã eu abra um rombo na minha reserva e todo o meu azeite vai embora. Mas hoje eu preciso estar preparado, na convicção que eu vou me esforçar para amanhã também. Mas o convite do Senhor é: se prepare, não de forma tola, mas prudente. Se prepare, não despreocupado como aquele servo mau, mas de forma ativa, trabalhando. Se prepare, meu irmão, vigiando, como se nesta noite alguém tivesse dito para você: olha, a tal hora, ladrão vai arrombar a tua casa, fique lá esperando. Pode ser que a qualquer momento o Senhor venha para a sua vida. Fique esperando, fique na espreita, podendo dizer: Senhor, pode ser hoje, mas eu estou preparado para subir com o Senhor Jesus.